Faça diferença no momento de crise. Eu gostaria de trazer uma palavra de encorajamento para vocês. E diante das circunstâncias que nós estamos vivenciando, um momento de crise, um momento difícil, se nós observarmos, as igrejas estão praticamente fechadas, estamos em um período de quarentena e muitos têm trabalhado com lives, têm levado os cultos para os lares. Muitas pessoas também estão sentindo a necessidade de estar cultuando a Deus juntamente com o corpo. Muitos estão se afastando do Evangelho, outros estão se aproximando de Deus. Então, nós estamos vivendo dias não muito fáceis. E se nós observarmos, queridos, até mesmo às vezes sob pressão, devido às leis que trazem segurança para nós, e uma hora a lei é de uma forma, outra hora é de outra forma, e isso tem gerado o quê? Uma crise financeira. Nós estamos vivendo literalmente uma recessão por causa do novo coronavírus. Mas, mesmo diante dessa situação que estamos enfrentando, precisamos entender que temos um manual de instrução, que é a palavra de Deus, e que nós seguimos como regra de fé e prática. Nós cremos na palavra e praticamos aquilo que a palavra diz. E se temos essa certeza, essa convicção, nós precisamos colocar em prática justamente nesse momento de crise que nós estamos enfrentando. E podemos seguir alguns exemplos de líderes, de acontecimentos na Bíblia, como por exemplo, Abraão, ele saiu dos caldeus e foi para Canaã. E lá em Canaã, teve um período da vida dele que ele se estabeleceu na região do Negueb. Faltou chuva, a seca veio, a recessão veio, mas mesmo assim Deus o guardou. Isaac não foi diferente, ele também passou por uma crise difícil, veio a seca, pior ainda do que daquela que seu pai havia passado. E Deus fala para ele, não desça para o Egito, como o próprio Abraão fez. E ele permaneceu naquela terra, ou seja, a terra de Gerar, que pertencia aos filisteus. E a Bíblia diz que Deus o abençoou. E naquela terra ele semeou e colheu 100 por 1. Precisamos lembrar o seguinte, que Deus nos abençoa. Independente do que estamos vivenciando ou passando, o Senhor nos abençoa. Porque nós somos como uma árvore plantada junto ao ribeiro. A seca vem, mas as folhas continuam, a árvore continua e no seu tempo certo dará o seu fruto. Mas e Jacó? Jacó também já estava enfrentando um período de seca muito grande, porque Deus havia falado, através de José, que aconteceria 7 anos de seca. E os irmãos de José vai para o Egito, eles vão para o Egito e lá o José providencia que toda a sua família vai morar no Egito, porque já havia acontecido 2 anos e ainda faltava 5 anos para a seca. Mas os irmãos de José, com medo de sofrer retaliação ou vingança pelo que eles fizeram, José diz para os seus irmãos o seguinte, olha, foi Deus que me enviou para cá, para que o povo fosse preservado, para que a minha família não viesse a morrer, ou não viesse a deixar de existir.
Então, eu estou parafraseando aquilo que ele falou. E nós observamos o seguinte, que Deus guardou Jacó, guardou a sua família num período de crise extrema, 7 anos de seca. E se nós observarmos, amados, nós temos o exemplo também de Elias. Elias passou também por um período de seca, 3 anos e meio. Deus manda ele ir para o riacho de Querite, lá tem água, ele é alimentado pelos corvos, de manhã e de tarde, pão e carne. De repente a torrente seca, e aí Deus fala com ele, olha, eu já preparei uma viúva na região de Sarepta, que pertencia à Fenícia, aquela região onde originou Jezabel, e ela vai te sustentar. Mas a mulher, quando o profeta chega, a gente observa o seguinte, que a mulher, ela só tinha um punhado de farinha, um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Estava fazendo o último bolo e se preparando para morrer, ela e seu filho. Mas, no entanto, aquela farinha se multiplicou, aquele azeite se multiplicou e deu para sustentar a mulher, o filho e o profeta até a seca terminar. O que eu quero dizer com isso é que Deus, Ele protege os seus filhos, independente da recessão, independente da pandemia que nós estamos vivenciando, independente da crise que nós estamos passando. Mas eu gostaria de trazer 2 exemplos aqui, extra-bíblicos. O primeiro, Gandhi. Nós conhecemos, vocês conhecem Gandhi. Ele viveu 78 anos e ele faleceu em 1948. As crianças que ele conviveu quando era menino eram crianças que tinham uma condição melhor do que a dele. A condição dele era menos favorável. Ele cresceu, formou-se em direito e no seu primeiro momento ali diante do júri, ele, na hora de ele falar, ele ficou paralisado, não saía uma palavra por causa da sua timidez. Mas ele não desistiu. Ele tinha um sonho, ver a sua pátria livre, ver a Índia livre, porque naquela época, quando ele nasceu, estava subjugada pela Inglaterra. E o que aconteceu? Ele faleceu, como eu falei com vocês, em 1948, e ele faleceu com sua pátria livre. E ele foi considerado o maior vulto da sua história, da sua época, porque ele não desistiu. Então eu quero convidar você neste momento a não desistir em meio à crise que você está enfrentando, em meio à dificuldade que você está passando neste momento e a confiar em Deus, de que Ele vai sustentar você e a sua casa. Mas outro exemplo é Demóstenes. Ele já foi da época lá do século IV antes de Cristo, um grego da cidade de Atenas. E a profissão dele era logógrafo, ou seja, autor de discurso para terceiro. E ele escrevia discurso para acusação e para defesa ao mesmo tempo. Era uma pessoa muito capacitada, muito inteligente, mas para falar em público, ele tinha muitos problemas. Ele era gago, ele tinha uma voz fraca, ele tinha também, não só uma voz fraca, mas ele tinha um vício, que era motivo de riso entre as pessoas, um tique nervoso. Quando ele falava em público, ele levantava o ombro. Ele falava, ele levantava o ombro, e as pessoas davam risada. E não era fácil, mas ele tinha um sonho. O sonho dele era se tornar um grande orador. E o que foi que ele fez? Ele tomou a decisão de se retirar, de se afastar do público. Mas para que ele não retornasse ao público, o que ele fez? Ele fez a metade da sua barba
e raspou também a metade da sua cabeça, o cabelo, para ficar com aparência ridícula, para ele não retornar para o público. Mas só que, com a sua determinação, ele começou a fazer algumas coisas. Por exemplo, para melhorar a sua respiração, ele fazia longas caminhadas pela praia. Para melhorar o volume da sua voz, quando ele estava andando pela praia, ele falava mais alto do que o bramido do mar, do que as ondas do mar. Interessante, né? E para resolver o problema de dicção, ele colocava pedras na boca, seixos, só para você entender melhor, aquelas pedras redondas, como se fosse um agude. E ali, quando ele colocava na boca, ele tão somente falava com aquelas pedras na boca, pronunciava palavras, e ele procurava pronunciá-las da forma correta. E para melhorar a questão daquele defeito do ombro, o que ele fez? Ele pendurou uma espada no teto, com a ponta para baixo, rente ao ombro dele, e colocou um espelho à sua frente, e ele começava a falar, ele levantava o ombro e pegava na ponta da espada, e com isso ele foi obrigado a reprimir aquele defeito, que as pessoas sempre davam risada. Mas, peraí, vamos ver. E o que aconteceu com ele? O que aconteceu com este homem que sonhava ser um orador? Veja só, com sacrifício, determinação, com disciplina, ele se tornou o maior orador da antiguidade, porque ele não desistiu em meio às circunstâncias, em meio às dificuldades. Então eu quero desafiar você a não desistir em meio às circunstâncias, em meio às dificuldades. Faça como Abraão, que não desistiu. Faça como Isaac, como Jacó. Faça como José. Faça como Elias, que não desistiu. Em meio às dificuldades, permaneceu firme no Senhor. E o Senhor entrou com providência. Eu gostaria de encerrar com o Salmo 33, verso 18, que diz assim: eis que os olhos do Senhor estão sobre o que temem, sobre os que esperam a sua misericórdia. Que Deus assim vos abençoe, no nome de Jesus.